Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou tentar gravar um vídeo para vocês mostrando como fazer furos na folha A4 usando a máquina Descinte no passo 2x1 de furo quadrado. Eu vou seguir o que diz no manual, que vem com a máquina em português. Aqui no manual você pode ver que fala que para folhas maiores do que 6 polegadas, que é o caso da A4, você deve seguir o que está aqui. Então eu vou ler. Primeira coisa, com o guia na posição original, coloque a folha contra o guia. Com o guia na folha original, na posição original, coloque a folha contra o guia e insira as folhas na máquina. Verifique se todos os pinos estão apertados aqui, tá, gente? Não coloque a mão aqui, coloque a mão aqui em cima para você não machucar a sua mão. Faça os furos. Abaixe a alavanca. Estenda o guia e a folha totalmente para o lado esquerdo. Então, aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. Estenda a folha totalmente para o lado esquerdo. Estenda o guia, depois estenda a folha. Abaixe o pino de alinhamento no segundo orifício da direita. Segundo orifício da direita. Abaixe o pino de alinhamento no segundo orifício da direita. Puxe o pino para desativar o pino perfurador desejado. Então, aqui no manual você vai ver que tá A4, você vai ter que puxar o pino 11. Isso também tá escrito aqui na máquina Descinte, só que aqui tá em inglês, tá? Então, você vai vir aqui e puxar o pino 11. Puxar o pino 11. Abaixe a alavanca novamente. Aí eu venho aqui, solto o pino, aperto o pino aqui de novo. Beleza. Então, teoricamente é fácil, né? Fiz todos os furos na A4. Só que acontece, como o meu interesse é realmente furar mais folhas A4, eu vim aqui com a régua e vi que ele não estava alinhado. Vou mostrar para vocês. Aqui no lado da esquerda, você tem 1 centímetro. 0,9 para 1. E no lado da direita... Deixa eu ver se eu consigo. Direita. Eu vou ter 1,5, 1,4, né? Aí, depois de fazer várias tentativas para alinhar corretamente, eu cheguei a essa marcação aqui, ó. Que eu tenho que chegar um pouquinho pra cá. Tá vendo essa marcação em lápis que eu fiz? Então, ao invés de começar com a guia totalmente fechada, eu vou começar com a guia nessa marcação aqui que eu fiz na máquina aqui, ó. Em cima do 33, tá bom? Então, vamos fazer novamente. Esse é o alinhamento que eu cheguei mais perto do alinhamento igual, né, das partes. Porque ficou, vocês vão ver, vai ficar 1 milímetro de diferença. Então, com a guia fechada, insira as folhas na máquina. Encoste a folha totalmente sobre a guia. Insira a folha na máquina. Verifique se os pinos estão corretos. Faço o furo. Estendo o guia totalmente, estendo a folha totalmente, coloco o pino no segundo furo da direita, fecho o pino. Aí vocês vão ver que vai ficar um pouquinho aqui pra cima, ó, justamente porque a gente fez aquela adequação ali. Mas isso não influencia em nada, não. Quando você for furar mais folhas, aí você vai perceber que isso acontece, você vai ficar mais pungente que ficou assim, mas não tem problema. Não atrapalha em nada a furação. Eu venho aqui, puxo o furo 11, e abaixo a guia e abaixo a alavanca novamente. Solto a guia e aí vamos verificar a marcação. Onde está a régua? Aqui. Então, de um lado, eu fiquei com 1,2, né? 1,2, mais ou menos. 1,2. E do outro lado, eu fiquei com 1,3. Então, esse foi o máximo que eu consegui de chegar, de ficar um alinhamento, de fato assim, né? 1 milímetro não fez diferença visual tão grande assim, né? Vou colocar assim pra vocês verem. E aí, então é isso. É assim que eu faço os furos na folha A4 com a Descinte.
Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vou tentar gravar um vídeo para vocês mostrando como fazer furos na folha A4 usando a máquina Descinte no passo 2x1 de furo quadrado. Eu vou seguir o que diz no manual, que vem com a máquina em português. Aqui no manual você pode ver que fala que para folhas maiores do que 6 polegadas, que é o caso da A4, você deve seguir o que está aqui. Então eu vou ler. Primeira coisa, com o guia na posição original, coloque a folha contra o guia. Com o guia na folha original, na posição original, coloque a folha contra o guia e insira as folhas na máquina. Verifique se todos os pinos estão apertados aqui, tá, gente? Não coloque a mão aqui, coloque a mão aqui em cima para você não machucar a sua mão. Faça os furos. Abaixe a alavanca. Estenda o guia e a folha totalmente para o lado esquerdo. Então, aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. Estenda a folha totalmente para o lado esquerdo. Estenda o guia, depois estenda a folha. Abaixe o pino de alinhamento no segundo orifício da direita. Segundo orifício da direita. Abaixe o pino de alinhamento no segundo orifício da direita. Puxe o pino para desativar o pino perfurador desejado. Então, aqui no manual você vai ver que tá A4, você vai ter que puxar o pino 11. Isso também tá escrito aqui na máquina Descinte, só que aqui tá em inglês, tá? Então, você vai vir aqui e puxar o pino 11. Puxar o pino 11. Abaixe a alavanca novamente. Aí eu venho aqui, solto o pino, aperto o pino aqui de novo. Beleza. Então, teoricamente é fácil, né? Fiz todos os furos na A4. Só que acontece, como o meu interesse é realmente furar mais folhas A4, eu vim aqui com a régua e vi que ele não estava alinhado. Vou mostrar para vocês. Aqui no lado da esquerda, você tem 1 centímetro. 0,9 para 1. E no lado da direita... Deixa eu ver se eu consigo. Direita. Eu vou ter 1,5, 1,4, né? Aí, depois de fazer várias tentativas para alinhar corretamente, eu cheguei a essa marcação aqui, ó. Que eu tenho que chegar um pouquinho pra cá. Tá vendo essa marcação em lápis que eu fiz? Então, ao invés de começar com a guia totalmente fechada, eu vou começar com a guia nessa marcação aqui que eu fiz na máquina aqui, ó. Em cima do 33, tá bom? Então, vamos fazer novamente. Esse é o alinhamento que eu cheguei mais perto do alinhamento igual, né, das partes. Porque ficou, vocês vão ver, vai ficar 1 milímetro de diferença. Então, com a guia fechada, insira as folhas na máquina. Encoste a folha totalmente sobre a guia. Insira a folha na máquina. Verifique se os pinos estão corretos. Faço o furo. Estendo o guia totalmente, estendo a folha totalmente, coloco o pino no segundo furo da direita, fecho o pino. Aí vocês vão ver que vai ficar um pouquinho aqui pra cima, ó, justamente porque a gente fez aquela adequação ali. Mas isso não influencia em nada, não. Quando você for furar mais folhas, aí você vai perceber que isso acontece, você vai ficar mais pungente que ficou assim, mas não tem problema. Não atrapalha em nada a furação. Eu venho aqui, puxo o furo 11, e abaixo a guia e abaixo a alavanca novamente. Solto a guia e aí vamos verificar a marcação. Onde está a régua? Aqui. Então, de um lado, eu fiquei com 1,2, né? 1,2, mais ou menos. 1,2. E do outro lado, eu fiquei com 1,3. Então, esse foi o máximo que eu consegui de chegar, de ficar um alinhamento, de fato assim, né? Um milímetro não fez diferença visual tão grande assim, né? Vou colocar assim para vocês verem. E aí, então é isso. É assim que eu faço os furos na folha A4 com a Descinte.
E, gente, eu resolvi gravar esse vídeo da folha A4 porque eu fui pesquisar, né? Como eu falei pra vocês, eu fui pesquisar sobre qual perfuradora conjugada eu iria comprar, né? Eu não sou crafter, eu não mexo com papelaria. O meu único objetivo era usar em casa porque eu tenho várias apostilas que eu gostaria de encadernar, de material didático que eu imprimo da internet, sabe? Então, e como a maior parte delas é no tamanho A4, eu fiquei muito na dúvida se eu compraria ou não a Decinte, justamente porque ela não faz todos os furos na folha A4 de uma vez. Então eu olhei a Eccentrix, olhei a Marpax, olhei a Nassani, a Lassani, e olhei todas essas marcas, né? E o que me levou a comprar a Decinte, né? Então, a primeira coisa é o tamanho, né? Eu não queria uma coisa muito grande na minha casa. Minha casa, o meu escritório é dentro do quarto, né? E eu não tenho, como eu não trabalho em escala profissional, em alta escala, eu não queria arriscar comprar uma coisa que seria, de fato, subutilizada, né? Então, aí eu tava na resistência de comprar uma daquelas profissionais, né? Outra coisa, eu tenho filhos, né? Aquela máquina ia ficar aqui em cima da minha bancada, eu fiquei preocupada dos filhos colocarem as mãos, né, e mexerem, eles entram direto no meu quarto, então também não queria que eles fossem colocados em risco por causa dessa questão, né? O design dela é muito mais bonito, né? Se eu quiser deixar ela aqui em cima da mesa, da mesa do meu quarto, acho que não vai prejudicar a decoração. E do mesmo modo eu posso colocar ela dentro da gaveta, né? Que ela é pequenininha, uma gaveta, ou deixar dentro da caixa, num cantinho, né? Com relação ao preço, o preço não foi tão assim determinante, porque eu comprei ela por R$ 630, né? Eu comprei ela na loja Paint Color. Eu não comprei pelo site era mais barato ainda, né? Pelo site eu acho que eu conseguiria comprar com frete para Minas Gerais, eu conseguiria comprar por R$ 615, quando eu comprei, né? Não sei agora, foi semana passada que eu comprei. Eu preferi até comprar no Mercado Livre, eles têm também uma loja lá no Mercado Livre, porque no Mercado Livre, como eu tenho pontos lá, eu consegui a entrega para o dia seguinte. Isso foi muito bom. Comprar uma coisa e se chegar no dia seguinte é muito bom. E eu comprei, então, o total ficou R$ 630, né? E ao passo que uma outra, né, uma profissional, ficaria em torno de, com frete aqui para casa, se eu fosse comprar pela internet, ficaria R$ 900, né? Então, assim, a outra máquina seria somente 1/3 a mais, né? Então, em se tratando, assim, de uma coisa definitiva, uma máquina, né, uma perfuradora conjugada, eu não acho que se você precisa de escala industrial, vale a pena para você comprar uma máquina de industrial mesmo. O preço não é tão, assim, diferente, né? São R$ 300 de diferença, eu sei que é muito, mas é 1/3 do preço. E você vai ter uma máquina profissional que dura muito mais, porque essa daqui é de plástico, as outras são todas de aço, né? Que eu vi. Então, assim, com certeza a durabilidade das outras é maior. Mas eu não precisava disso, né? Eu precisava de uma que furasse papel A4. Qual que foi a minha experiência até agora? Eu fiz uma apostila inteira de 142 páginas. Eu furei toda ela na Decinte, desse modo que eu mostrei para vocês, sem nenhum problema. Coloquei o fato de ter que usar 2 passos, né? É claro que demora, então, o dobro do tempo, mas não é um tempo exagerado, não. É um tempo rapidinho, você consegue fazer isso, né? Lá fala que pode furar até 20 folhas por vez, né? De fato, ela fura 20 folhas por vez, mas eu acho que a alavanca fica muito pesada, né? E aí eu não quis que a alavanca ficasse mais pesada. Então eu fui testando ali, eu cheguei ao número de 12 folhas, que é um número de folhas que eu achei que a alavanca descia com mais facilidade, que não me dava trabalho, e eu, assim, em cerca de 15, 20 minutos eu fiz todos os furos. Não foi nada demais, não. Uma coisa que você tem que tomar cuidado, né? Mas isso é com todas as furadoras, né? É que quando eu fui furar a apostila, você tem que prestar atenção no lado que você tá furando, né? Qual é o lado que vai no espiral, porque uma hora eu me distraí e aí eu furei do outro lado. E aí depois eu furei do mesmo lado, ficou com os furos, 2 fileiras de furos, né? Porque como meu uso é doméstico, eu não
Não tô pensando em se eu vou imprimir de novo. Mas há uma dica, né? Se você não é tão atenta assim quanto eu, não faça nada que você tá distraído, foque e confira sempre se o lado tá correto, né? Tô gravando? Desculpa, gente. Esse deve ter sido o segundo vídeo no YouTube que eu faço na minha vida. Então, confira se tá correto. E outra coisa que eu achei bacana, né? Eu tenho uma composteira doméstica. Então, ali quando fica aquela gavetinha de resíduos, depois você tira dali, né? E eu jogo lá para as minhas minhocas. Eu tenho uma composteira doméstica de minhocário, né? De minhocas. E aí eu jogo o composto lá para as minhocas comerem e elas ainda não tem que jogar o papel fora. Então, eu gostei. Então, assim, a minha experiência ainda foi muito pequena, né? Eu furei apenas uma apostila, tenho outras aqui para furar, mas eu posso dizer que eu fiquei satisfeita com a minha compra, né? Eu estava reticente de comprar e fiquei satisfeita. É completamente possível furar folhas A4 na Decint sem nenhum problema, tá? Dá um pouco mais de trabalho, mais tempo, mas se o seu objetivo não é profissional, é mais de hobby, é mais esporádico, é menos coisa como eu tô me propondo no momento, eu achei ela excelente, gostei bastante dela, né? E você vai mexer nela, às vezes você não vai encontrar também, né? Tem que achar essa questão de achar o meio certinho da folha, mas isso com a prática você vai levando. Demora um pouquinho de tempo no início, mas depois que você adquiriu essa prática, essa habilidade, você consegue fazer todos os furos e tudo com ela certinho. Espero ter ajudado aí. Abraço, tchau!